O deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, apresentou na Câmara 2 documentos que comprovam que Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, foi alertado para o que poderia acontecer nas manifestações de 8 de janeiro. O primeiro documento foi enviado pelo diretor-geral da Polícia Federal, a Flávio Dino, em 7 de janeiro, dia anterior às invasões. Entre as informações do ofício, a chegada de milhares de pessoas em ônibus vindos de vários estados. O grupo, então, pretendia promover danos contra os prédios dos ministérios, do Congresso, do Planalto e do Supremo, diz aí um print deste documento. Já um outro ofício prova que Flávio Dino mandou no mesmo dia, 7, portanto um dia antes, o alerta da Polícia Federal a Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal. Ele sugeriu o bloqueio de ônibus de turismo na região da Praça dos Três Poderes e disse ainda que o ministério dele estava monitorando o movimento. Isso, então, um dia antes, no dia 7 de janeiro de 2023. Kim Kataguiri apresentou uma denúncia contra Flávio Dino. Isso claramente caracteriza uma negligência criminosa do ponto de vista de crime de responsabilidade. E por isso eu apresento hoje denúncia contra o ministro da Justiça e Segurança Pública em razão deste documento que eu obtive e trago aqui na Comissão de Fiscalização e disponibilizo para qualquer veículo de imprensa que quiser noticiar que o ministro teve ciência e ainda disse que estava monitorando e colocou as forças federais de prontidão para agir. Durante a reunião da CCJ na Câmara ontem, Flávio Dino disse que não recebeu documento algum sobre a possibilidade de invasão da Praça dos Três Poderes. E aí, Cris, Flávio Dino vai ter que se explicar agora, né? E ontem ele entrou em contradição mais de uma vez na CCJ da Câmara, né? Nós até mostramos aqui no Oeste Sem Filtro. Não, foram 4 horas de dissimulação, de deboche, né? Desrespeitou muitos deputados e aquela aberração ali, aquela lacrosfera lulista ali bajulando Flávio Dino como se ele tivesse respondido. Não respondeu, ele simplesmente se esquivou e, claro, deixou muita pergunta no ar porque não queria revelar, mas eu acho que foi um bom panorama do que virá a ser e vai ser instalada sim a CPMI dos atos de 8 de janeiro, porque na hora que ele estiver convocado e não convidado, ele vai ser obrigado a falar. Na hora que for uma CPMI, não uma mera audiência na CCJ ali para inglês ver, porque vamos lembrar, quem convocou originalmente, quem convidou, né, originalmente Flávio Dino para ir falar na CCJ foram deputados da base lulista. E aí depois começaram a surgir os requerimentos dos deputados de oposição, com muitos questionamentos apropriados aí, não só dos atos de 8 de janeiro, mas também sobre a visita dele ao Complexo da Maré, sobre o duplo padrão, né, de ter pedido uma intervenção federal no Distrito Federal no primeiro dia dos atos que eles chamam de antidemocráticos, mas não tiveram essa pressa no caso do Rio Grande do Norte, que é governado por uma petista. Lá demorou 7 ou 8 dias para que o Ministério da Justiça começasse a dar alguma atenção para o Estado, com já 300 atos lá sim, de terrorismo praticados, inclusive com ataques, atentados à vida humana, ataques a propriedades e tudo mais, não apenas uma quebradeira ali dentro de prédios públicos, como foi o caso dos atos de 8 de janeiro. E Kim Kataguiri foi atrás dos documentos justamente para fazer o que as agências de checagem não fazem mais, né? Eu sempre peço 1 minuto de silêncio para as agências de checagem, porque morreram, não fazem mais trabalho nenhum, se diziam as donas da verdade, mas acho que esqueceram de trabalhar, ou esqueceram o que é verdade, ou esqueceram o que é a verdade delas, né? Kim Kataguiri foi atrás dos documentos, conseguiu e simplesmente apresentou hoje na Comissão de Finanças, se não me engano que ele estava hoje à tarde. Bem, já tem até um grupo de deputados aí pedindo impeachment do presidente Lula por causa dos atos de 8 de janeiro, omissão do governo, também por causa da questão econômica, aí o Brasil à deriva, mas por causa das ameaças a Sérgio Moro, que houve um deboche gigante por parte do presidente, e o Ministério da Justiça é parte desse governo, né? Então, tá tudo errado, né? Tudo que a gente não vê é justiça nesse país quando envolve questões aí do governo Lula. E aí esse ministro, a gente estava falando agora há pouco, é justamente quem quer calar, né? Quem quer nos impedir, e impedir também deputados de trazer questões que para eles são inconvenientes, mas que precisam sim ser respondidas.
Quero pedir para a produção para a gente exibir novamente esse ofício que o deputado Kim Kataguiri apresentou na manhã de hoje. Produção, temos. Ana, não, é só na íntegra para mostrar que esse ofício é do Flávio Dino, tem ali o nome dele. No ofício é endereçado a Ibanez Rocha, não dá pra gente... ali, ó. O ofício é endereçado a Ibanez Rocha, então, governador do Distrito Federal, né? E ontem ele diz, então, que não sabia de antemão dos atos. Tem ali, né? Segundo o relatado, o referido movimento teria a intenção de promover ações hostis, danos contra prédios do Ministério, do Congresso Nacional, com a assinatura aí de Flávio Dino, ministro da Justiça, um ofício lá, ó, de 7 de janeiro, às 19h58, documento oficial, Ana. Pois é, Paula, vamos aqui então costurar, né, algumas pecinhas do quebra-cabeça. Por que é preciso regular a liberdade de expressão? Para que documentos como esse, que mostram exatamente que a narrativa, as mentiras implantadas por esse desgoverno em relação a 8 de janeiro e outros tantos assuntos, para que elas não sejam desmascaradas. É por isso que, abro aspas, a liberdade de expressão não está em risco quando se regula. Fecho aspas, ministro Flávio Dino. É por isso que é preciso regular a liberdade de expressão, porque sem liberdade de expressão, sem liberdade de imprensa, isso aí não vem à tona. Né? O tweet dele do 8 de janeiro, que ontem a deputada Carol de Tone mostrou lá na audiência, mas espera aí, o senhor disse aqui no tweet que os senhores via da sua janela do prédio do Ministério, mas o senhor agora diz que não estava lá. Como é isso? Né? Que história é essa? Mais uma vez, Paula e amigos, nós passamos 2 anos aqui nos Estados Unidos, depois do Capitólio, no escuro. Ninguém tinha acesso a nada. Documentos, imagens, depoimentos, ninguém tinha acesso a absolutamente nada. Durante 2 anos foi a narrativa, a mentira, as manchetes do consórcio americano, em conluio com os democratas, de que a República Americana sofreu uma insurreição, um golpe, extrema-direita, etc., etc. E eles torciam, exatamente como o Silvio disse, por um Capitólio no Brasil. A questão é que o Congresso brasileiro, né, mudou antes até do que eles esperavam. Então, eles precisam agora emplacar isso de regular a liberdade de expressão, porque aí esses documentos não vêm à tona. O próprio ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann, ex-ministro da Defesa do governo Temer, no dia 9 ou 10, 2 dias depois do 8 de janeiro, ele disse, espera aí, tem alguma coisa errada? Isso não acontece nesse lugar, nesse local. Existem tantas camadas para serem feridas até chegar nesse nível de violência nesse local, que alguma coisa está errada. A guarda presidencial não estava a par disso, agências de inteligência, alguma coisa está errada. E agora, né, levantaram o tapete, documentos estão aparecendo e fica a pergunta, por que desde janeiro a base desse desgoverno atua de maneira incansável contra a CPMI do 8 de janeiro? Por que eles não querem transparência? A pergunta, eu acho que é retórica. Em qualquer país do mundo que fosse efetivamente livre e que tivesse uma imprensa de verdade e não um consórcio, esse assunto seria manchete, mas de todos os jornais, abriria todos os telejornais, estaria na capa das revistas, porque isso é gravíssimo. O ministro da Justiça não só sabia, o documento é claro, do que poderia acontecer, como ele se valeu do que aconteceu para permitir a prisão de inocentes. Ele não criticou nenhuma das decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes, com base na informação de que ninguém do governo sabia. Era um golpe. Era um golpe. Golpe com anúncio, com aviso, eu nunca vi. Eu nunca vi.
Avisaram o ministro da Justiça, olha, podem tentar um golpe. Tá bom, mobiliza o governador. Ele deve explicações e terá de dá-las na CPMI. Esse documento, apresentado pelo deputado Kim Kataguiri, torna a CPMI mais que obrigatória, urgentíssima. Tem que ser instalada já e ele vai ter que se explicar. Nós temos pessoas presas, aparentemente, mesmo as aparentemente em liberdade, algumas estão em regime fechado ainda. As que estão em liberdade usam tornozeleira, enquanto o Flávio Dino vai e posa de pai da pátria no Congresso. Ele vai ter que se explicar, ele sabia. E agora fica claro porque o governo teme tanto as investigações da CPMI. Isso vai ficar claríssimo. Está lá uma autoridade policial dizendo vai haver problemas. Ele especifica, a sede dos três poderes pode ser atacada. As sedes podem ser atacadas. E o Flávio Dino, nesse momento, estava aguardando o decreto de intervenção no Distrito Federal assinado pelo Lula, no dia 8. Então é o seguinte, agora sim está sob suspeita, né, sob suspeita, meu Deus, bota suspeita nisso. O que aconteceu no dia 8. Houve crimes? Houve, nós queremos a prisão de todos os responsáveis. Houve depredações? Houve. Seja qual for a opção ideológica dos que praticaram tais atos, devem ser presos. Agora, houve sim no mínimo, o governo é cúmplice por omissão. Permitiu que aquilo acontecesse com interesses políticos. E isso tem de ser desvendado pela CPMI.